Fala pessoal, tudo jóia? Luiz Fernando Miguel aqui com vocês novamente. Nós estamos falando sobre comunicação. Bom, como você pôde perceber já nesse nosso início de conversa, a comunicação está presente em tudo. Em todas as nossas relações, em todos os ambientes que a gente frequenta. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre relações interpessoais. Como que essas relações são também tomadas de comunicação? Já adianto para você também que a comunicação é a base de toda relação. E quando a gente fala de relação pessoa a pessoa, ainda mais. Digo mais ainda para você. Você está no atendimento ao público, você está numa equipe gestora de uma empresa, de uma instituição pública, de uma prefeitura, você que faz parte de um grupo que é responsável por gerenciar algum projeto, sem comunicação, seu projeto não vai dar certo. Você precisa saber se comunicar bem, você precisa saber a intencionalidade do seu projeto. Vamos lá então. Bom, como assim? Relações interpessoais. É importante a gente entender que relações interpessoais nada mais é que a troca de informações baseada no repertório cultural, educacional, em suas vivências, emoções e em toda a bagagem carregada pelos sujeitos da relação. Olha só que interessante, aqui eu quero chamar a sua atenção para essas palavras que estão grifadas aqui na nossa tela. Cultural, educacional, as vivências e emoções. Olha só que bacana. Quando você vai se relacionar com uma pessoa, quando você vai se relacionar em um grupo, em um determinado projeto que você está conduzindo, ou mesmo no atendimento cotidiano, você está lidando com uma pessoa que tem uma história, que tem uma vida, que tem toda uma página escrita ou várias páginas escritas, né, no livro de sua vida. E essas páginas, elas são repletas de experiências positivas e negativas. Tudo isso influencia a maneira como que essa pessoa se relaciona conosco, a maneira como que essa pessoa se comunica conosco e a maneira como ela retribui também a comunicação que nós temos para com ela. Olha só que interessante então, toda a bagagem que essa pessoa traz consigo. Ninguém, já diziam os filósofos, né? Ninguém é uma tábua rasa, ninguém é ali sem conteúdo, sem nada. Todas as pessoas trazem consigo a sua carga emotiva, sua carga de sentimentos, a sua carga de experiências. Como eu já disse, sejam elas positivas ou negativas, boas ou más. Bom, é importante a gente entender também que as relações interpessoais, elas se baseiam em um sistema complexo, que envolve pessoas. O ser humano é complexo, não é mesmo? Lidar com o ser humano exige de nós também uma certa adaptação, uma certa maleabilidade. Olha só que interessante, porque a gente fala do ser humano que tem dons, tem características positivas, tem muita alegria. Toda pessoa geralmente carrega tudo isso com ela. Algumas mostram mais, outras mostram menos. Mas o ser humano também tem a sua parte de dificuldade. Tem os seus limites, tem os seus defeitos, tem as suas coisas que às vezes precisam ser corrigidas. Então, num processo de relação interpessoal, nós temos que levar em conta tudo isso, todas essas características, tudo isso que vai influenciar diretamente o nosso processo de relacionamento interpessoal com os outros. Como eu já disse, o ser humano é complexo e por ser complexo, a gente tem que levar em conta a sua formação. Como que o ser humano é formado? Como que ele é constituído? Como que, a partir do momento que o ser humano começa a se desenvolver, ele vai também se relacionando com os outros? A primeira fonte desse relacionamento, dessa formação, que a gente sabe, que a gente conhece, que todo mundo passou por isso, é a família. É a experiência familiar. O que a gente traz da nossa família vai influenciar diretamente lá na frente, quando a gente precisar se relacionar na empresa, com os amigos, com um grupo de projeto, quando você precisar, por exemplo, atender uma pessoa. Tudo isso que você traz lá na frente é influenciado diretamente pela sua formação familiar. O que você teve em casa, o contato que você teve com seus pais, o contato que você teve com seus irmãos, se você teve irmãos, o contato que você teve lá com seus primos, com a sua vizinhança. Quando eu falo família, vamos entender bem, estou falando só quem está dentro da sua casa não. Estou falando todo aquele conjunto de pessoas ali, ó, que fazem parte do seu dia a dia. A escola influencia fortemente, porque as crianças passam boa parte, algumas até maior parte do dia na escola do que em casa. Então tudo isso vai influenciar diretamente nas relações interpessoais, em como que essa criança ou depois esse adulto vai lidar com os outros. É importante entender também a dinâmica de um sistema comunicativo empresarial se baseia em relações interpessoais.
Um sistema comunicativo dentro de uma empresa não existe sem relação interpessoal. Por quê? Cotidianamente na sua empresa você vai estar fazendo troca de e-mails, você vai estar participando de reuniões, você vai estar ali em momentos que exigem de você um relacionamento interpessoal. Então, a partir do momento que você se predispõe a estar numa empresa, ou você foi contratado para um trabalho específico, você está trabalhando numa prefeitura, numa câmara municipal, numa secretaria, numa instituição educativa, enfim, a partir do momento que você está em uma instituição, você passa a fazer parte de um sistema comunicativo. Nesse sistema comunicativo, você deve ser sujeito ativo. Você deve utilizar bem das ferramentas e das técnicas de comunicação. Eu acredito que também esse foi um dos motivos pelos quais você está fazendo esse curso. Bom, e o processo de comunicação, ele é sempre vivo e dinâmico. Eu gosto muito disso porque o processo de comunicação, seja ele em qualquer esfera, ele é muito vivo, muito dinâmico. Já tive a oportunidade de falar disso para você que está acompanhando esse curso nos primeiros módulos. Toda comunicação é transformadora, ela é viva, ela faz com que nós mudemos o nosso olhar sobre os outros, ela faz com que nós mudemos o nosso olhar sobre as coisas que estão ao nosso redor e o mais importante, ela faz com que nós mudemos o nosso olhar sobre nós mesmos. Quando nós somos capazes de mudar a forma como nós olhamos para nós mesmos, nós passamos a nos valorizar enquanto profissionais, enquanto ser humano, enquanto pessoa dotada de qualidades, passamos a nos valorizar. É isso, digo para você, valorize os dons que você tem. Se você tem, eu gosto muito de escrever, valorize o seu dom da escrita, invista nisso aí. Mas eu gosto muito de falar em público. Poxa, vira um palestrante. Vai se formar aí, vai procurar uma formação para virar um palestrante. Quem sabe, daqui a um tempo, você vai lá, escreve um e-mail para mim e fala assim, olha, ô Luiz Fernando, olha, acompanhei aquele curso lá que você falou sobre a importância da comunicação e lá você deu uma dica muito bacana e eu estou me realizando agora. Vou ficar muito feliz se isso acontecer. Imagina, se eu recebo um e-mail desse uma vez, para mim já está como que foi, quase tudo isso aqui foi válido por conta de fazer você acreditar na sua potencialidade. A comunicação existe para isso também, existe para fazer com que você acredite em você mesmo. Então, viva esse processo de comunicação. É um processo vivo e dinâmico e não se esqueça disso, é um processo transformador. Bom, então como que a comunicação acontece nas relações interpessoais? Primeiro, é importante a gente entender o grande sistema no qual a gente está inserido. Se você está aí trabalhando numa prefeitura, numa secretaria, numa câmara municipal, se você está trabalhando em um setor da área pública ou da área privada, você deve entender que você está inserido num contexto comunicacional que é maior do que você mesmo. Ou seja, nós não somos o centro de todas as relações. Por mais que seja tão legal, às vezes, a gente ser o centro da relação, a gente ser o centro das conversas, é muito legal. Às vezes a pessoa se sente valorizada, ela sente, nossa, tá todo mundo dando atenção para mim. Tem gente até que fala, né? Fale bem ou fale mal, fale de mim. Mas no sistema que a gente está falando não é bem assim. A gente tem que entender que a gente está inserido num grande conglomerado ali de pessoas que pensam diferentes de nós, muitas vezes, que não têm as mesmas crenças que nós, que agem diferente de nós, mas dentro da empresa todos focados no mesmo objetivo. Focados em prestar o mesmo serviço, focados em fazer valer a pena aquela missão para a qual nós estamos destinados. Olha só então, qualquer comportamento que temos perante o outro pode ser considerado comunicação, desde o gesticular, falar, o vestir, as expressões e assim por diante. Já tive a oportunidade de falar disso para você também. A comunicação está presente em todos os nossos gestos, no olhar, na forma como nós encaramos o outro, na forma como nós nos colocamos perante o outro, também na forma como a gente se veste para ir trabalhar. Por isso a importância nas grandes corporações, no serviço público, de ter um uniforme legalzinho, ter um uniforme, a pessoa chega e fala, nossa, como que esse lugar é organizado, né? Olha, todo mundo ali vestido com uniforme, bem bacana isso. Por isso o nosso corpo fala, a nossa vestimenta fala, a forma como a gente se comporta fala e falam muito alto, falam às vezes sobre quem nós somos. Às vezes a pessoa olha e fala, nossa, olha, quem que é o Luiz Fernando? Quando eu era pequeno tinha muito disso. Luiz Fernando é o rapaz que tem a pinta no rosto. Aí marcava, todo mundo achava facinho no meio da multidão, porque você tinha um monte de moleque junto lá, olhava pro Luiz Fernando, quem que era? Era o rapazinho que tinha pinta no rosto, achava facinho. Era uma característica. Não deixa de ser uma comunicação. Não é verbal, a gente vai falar disso mais para frente. É uma comunicação que não é verbal, mas que está presente ali no cotidiano da gente também.
Bom, então tudo isso aqui é comunicação. O gesticular, o falar, o vestir, as expressões, tudo aquilo que a gente faz perante alguém ou perante uma câmera, por exemplo, é comunicação. Olha só que interessante também a gente entender dois processos que estão presentes muito nas relações interpessoais, sejam elas das empresas públicas ou das empresas privadas, do serviço público em si também. Comunicar versus informar são dois processos que nós temos diante de nós, às vezes, no nosso dia a dia, fazem muito parte do nosso cotidiano. O comunicar, qual que é a característica principal do comunicar em si? Ele é um processo interativo e é pluridirecional. Ou seja, você comunica, tem ali várias direções da sua comunicação, a forma como você se comporta, a forma como você se expressa perante o outro, ele não tem uma única direção, ou seja, ele pode atingir vários indivíduos, vários grupos, várias questões também dentro da sua corporação. E o informar, ele é um processo unidirecional e sem interação. A diferença básica entre os dois está aí. No processo de comunicação, há a interação. E é até importante que tenha interação, que como a gente viu no outro módulo do curso, é a parte do feedback. É muito importante isso. O feedback, que ele nos dá a consciência de como está sendo o nosso processo comunicativo com relação ao outro. E o informar é diferente, é um processo unidirecional e sem interação, como eu já disse. O informar, você chega lá e dá um comunicado na empresa. Vou informar isso para os colaboradores da empresa, vou informar isso para os colaboradores da minha secretaria, do meu setor da administração pública. Eu vou apenas dar ciência às pessoas. Isso não é um processo de comunicar. Eu estou, lógico, dentro de um guarda-chuva maior que a comunicação, mas eu estou informando uma questão para alguém ou para algum grupo. Olha só que interessante isso aqui também, o clima organizacional. Alguém consegue trabalhar num lugar que está todo mundo de cara feia? É difícil, não é? Você pode até conseguir trabalhar, mas é muito difícil. Por quê? Você percebe um clima ruim, você percebe uma atmosfera negativa dentro do seu ambiente de trabalho. Imagina só, você chega num supermercado, vou dar o exemplo da empresa privada, depois vou dar o exemplo da empresa pública. Você chega no supermercado para ser atendido no caixa, você dá um bom dia para a pessoa responde para você, bom dia por quê? Então você já foi maltratado no atendimento ali na pessoa que está na linha de frente, que devia te atender sorrindo. A gente tem que parar, principalmente é um costume do Brasil isso, viu? É um costume do Brasil. Fora do país, isso não é muito... Na verdade, no mundo inteiro, em qualquer lugar, isso não é bem visto. Mas no Brasil a gente faz. A gente leva todos os nossos problemas da família, os problemas pessoais, tudo aquilo que a gente tem como carga negativa, a gente leva lá para o trabalho. A gente descarrega isso em quem não tem nada a ver com a nossa vida. Então, no seu processo de comunicação, vamos banir isso do nosso processo de comunicação. Nunca carregue problemas pessoais, por mais que seja difícil. Às vezes você está lá no seu trabalho, fazendo a sua função, no atendimento ao público, às vezes no seu setor, da sua prefeitura ou da sua empresa mesmo. Nunca carregue os problemas da sua casa para dentro da sua empresa. Por mais que seja difícil fazer essa separação, como eu disse no começo, o ser humano é complexo, é necessário fazer essa separação. É necessário que a gente saiba compreender o limite entre o que sou eu profissional. Tem que saber compreender esse limite para a gente poder realmente ser um profissional de sucesso, fazer a nossa parte com muita alegria. Olha que importante quando a gente fala de clima organizacional. Os bons relacionamentos, eles geram produtividade, transparência e sucesso. Isso aí em qualquer lugar. Se você tem uma equipe que se relaciona bem, um grupo que está ali se relacionando bem, consequentemente você vai ter um bom retorno também quanto à questão dos espaços, dos resultados da sua ação. Bom, é importante também investir no bem-estar, em um ambiente agradável. Olha só que interessante, o seu ambiente tem que ser acolhedor. Você chega num lugar que é bagunçado, que as coisas estão fora de lugar, você olha e percebe, nossa, o que acontece com essa organização? O que acontece com essas pessoas que estão trabalhando aqui? Às vezes, o exterior vai refletir o interior daquela equipe. Então, muito cuidado na hora de organizar o seu espaço de trabalho, de organizar aí a sua sala de atendimento. Às vezes você tem eu falei que ia dar um exemplo do serviço público, né? Às vezes você tem lá uma secretaria de mobilidade urbana, por exemplo.
Nessa secretaria são feitos vários serviços lá, a Guarda Municipal tem lá o seu setor dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana e dentro desse setor da Guarda Municipal tem o atendimento aos munícipes, por exemplo, da Guarda Civil, da Guarda de Trânsito lá. Os munícipes vão para fazer requerimento de multas e outras coisas mais. Se chega nesse lugar e percebe uma falta de organização, as pessoas atendendo com cara feia, a falta de procedimentos, porque isso que também é muito grave, né? Falta de procedimentos no atendimento. Aquela pessoa sai de lá com uma má impressão. E o pior de tudo, ela sai de lá não é com uma má impressão do seu José que atendeu ela na mesa de recepção da Guarda de Trânsito dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, não. Ele sai de lá com uma má impressão da sua municipalidade, do seu atendimento público, do seu município, sai de lá com uma má impressão do prefeito, do vereador, de todo mundo que está envolvido na máquina pública. Por quê? Aquela pessoa que está na linha de frente, ela representa o serviço público. E esses entes que estão lá também fazem parte do serviço público e vão ser cobrados por um mau atendimento. Então aí também a importância de investir na formação, no treinamento da sua equipe, do serviço público ou do serviço privado também, para você ter um bom retorno lá na frente. Vou falar disso também mais para frente. A equipe integrada consegue compreender e viver melhor sua missão e seus objetivos. Olha só que bacana, quando a equipe está integrada, quando um conhece o outro, conhece até mesmo os problemas, os limites do outro. É importante isso. Por isso as dinâmicas de grupo, às vezes você vai fazer uma reunião de grupo, faz lá um encontro lá, para você proporcionar realmente esse encontro dos funcionários, dos colaboradores, das pessoas que estão envolvidas no processo da empresa ou do serviço público, para que essas pessoas se conheçam também e façam bem o seu papel, cumpram bem o seu objetivo. Bom, é importante então comunicar com eficácia. A comunicação interpessoal eficaz, ela acontece sem interrupções, sem interpretações errôneas, olha só, sem ruídos. Já falei sobre ruído, você vai ouvir muito falar sobre ruído ainda, porque não tem como falar de comunicação sem falar de ruído, porque o tal do ruído, como eu já disse anteriormente também em outros módulos, ele pode atrapalhar a sua organização, o seu setor público, a sua prefeitura, de viver a essência da sua missão, que às vezes, em muitos casos, é o atendimento. Se você não faz um bom serviço, se você tem um ruído interrompendo a sua comunicação com o destinatário final, a sua missão não é bem cumprida. A comunicação com eficácia, ela é uma via de mão dupla. Olha só que interessante. Boa comunicação precisa de boa compreensão. Já falei isso também, mas é sempre bom, é sempre importante a gente repetir. Você se comunica bem quando os destinatários conseguem compreender a sua mensagem. Comunicar-se com clareza. A gente está ali no nosso cotidiano, às vezes num grupo de amigos, você não vai precisar usar uma palavra toda rebuscada, mais chique, buscar lá como é que era o nome do dicionário antigamente? Do Aurélio, né? Buscava o dicionário Aurélio para fazer lá, para olhar o que significa aquela palavra. Hoje o pessoal vai lá e coloca no Google, né? Mas você não vai precisar buscar o significado de uma palavra chique para poder falar no seu grupo de amigos. Mas comunicar com eficácia no seu ambiente de trabalho vai exigir que você tenha realmente uma forma diferente de se comunicar, um pouco mais formal, dependendo do tipo de atendimento que você vai fazer. Você precisa usar um vocabulário um pouco mais formal realmente. Formal não é usar palavras todas difíceis, porque às vezes você está numa repartição pública fazendo atendimento a uma pessoa que é simples. Aí você vai chegar e falar uma palavra para ela que ela nem entende o que você está falando. Então você precisa realmente comunicar-se com clareza. Fazer com que o seu destinatário final compreenda o que você está falando. Lá no começo, uma das primeiras coisas que eu falei nesse curso, o que foi? Comunicação é criar conexão. Se você não cria conexão com o outro, você não está conseguindo se comunicar bem. Então a comunicação interpessoal afeta os sujeitos e as áreas da empresa. Todos eles. Todos os sujeitos e todas as áreas da empresa. Se você se comunicar bem dentro da sua empresa, todas as áreas dentro da empresa vão fluir bacana, vão fluir bem, porque você está sendo capaz de se comunicar bem dentro da empresa, está sendo capaz de fazer, se você estiver num posto de liderança principalmente, você precisa se comunicar com clareza, passar bem as informações com objetividade. É muito interessante isso. Objetividade não significa deixar coisas de lado. Você pode ser objetivo, falando lá uma informação que seria muito extensa, que você daria em muitas horas, você pode resumir aquilo e falar com mais objetividade, de forma com que as pessoas entendam também o que você quer dizer.
As áreas afetadas diretamente pela boa ou má comunicação interpessoal. Algumas áreas: vendas, marketing, telemarketing, atendimento, a gestão, o RH e tantas outras áreas que são afetadas. Tantas outras, entenda ali, todas as áreas da empresa podem ser afetadas pela boa ou pela má comunicação. Mas principalmente essa galera que eu coloquei aqui, que é quem está na linha de frente, quem está ali no atendimento público. Às vezes você está ali numa recepção, você é linha de frente. Você precisa se comunicar bem, você precisa se comunicar com clareza. E o se comunicar bem vai desde a comunicação verbal até a comunicação não verbal, que a gente vai ver daqui a pouquinho também, que diferença que tem isso aí, que diferença que faz isso aí no nosso dia a dia. Cuidado com o que vai expor nas redes, nas conversas, etc. Aqui a gente abriria um leque para fazer um outro curso. Olha só que bacana. Quem sabe, né, no futuro fazer um outro curso somente sobre isso. A importância das redes sociais, a influência das redes sociais no mercado de trabalho, no seu currículo. Eu já vi, vou falar da experiência pessoal, empresas para as quais eu estava prestando uma consultoria, a empresa precisava de um colaborador X para uma determinada função, deixou de contratar aquele colaborador por conta de um posicionamento nas redes sociais daquele colaborador que não condizia com o que a empresa queria ter como missão também, como objetivos. Então isso, tem que tomar muito cuidado com isso. Como que você usa as suas redes sociais hoje? Ah, mas a minha rede social é só minha, para os meus amigos, eu coloco bobeira mesmo. Tem que ter muito cuidado, porque a partir do momento que você está numa rede social, por mais que ela seja só sua, entre aspas, e dos seus amigos, boa parte das empresas hoje, do próprio serviço público, quando vai contratar alguém, quando alguém vai ser colocado em uma função de evidência, pede-se que essa pessoa apresente as suas redes sociais. Basta olhar hoje no serviço público, quando alguém é nomeado secretário de alguma coisa, o que a imprensa faz? Primeira coisa, buscar as redes sociais dessa pessoa. O que essa pessoa disse sobre determinados assuntos? Fulano foi nomeado secretário municipal de educação. Daí vai buscar lá a rede social dele, o cara não sabe escrever direito, o cara não sabe se expressar bem, ou usa as redes sociais para xingar todo mundo, para fazer lá uma bagunça, ou seja, não é condizente com a função que ele irá ocupar. Falta decoro totalmente. Falta realmente que as redes falem da vida da pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as nossas redes sociais são, como já disse também, são instrumentos. São como facas. Você pode usar para cortar um pãozinho e comer um pãozinho saboroso, ou pode usar para ferir alguém. Tem que tomar muito cuidado. Rede social é uma maravilha. Toda rede social é uma maravilha. Você pode usar para encontrar os amigos, para compartilhar as coisas que você gosta, mas também pode ser uma bomba relógio, pode ser uma dinamite, pode destruir a sua carreira. Tome cuidado como você anda utilizando as redes sociais. Olha só, foi na psicóloga, coloque todo o seu ódio no papel. Já coloquei no Facebook. Não precisou nem do papel para fazer a terapia. Já soltou todo o ódio lá no Facebook e nas redes sociais. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente se expõe ao ponto de as pessoas olharem e falar: nossa, eu não gostaria de ter aquela pessoa como meu amigo ali no dia a dia, que só fala bobeira ou às vezes só fica com atitudes de ódio nas redes sociais. Então vamos ter muito cuidado como a gente anda utilizando aí as nossas redes. Olha só, dicas para melhorar a comunicação interpessoal no ambiente de trabalho. Isso aqui é importante, hein? Só atenção aí, ó. Dê feedback sempre, sempre. Se você tem um chefe que solicitou alguma coisa, dê feedback para ele sobre aquela tarefa que ele te solicitou. Se ele solicitou que você fizesse uma lista ou um apanhado de documentos, quando terminar esse serviço, dê um feedback para ele. Mesmo que ele não tenha solicitado seu feedback, você vai e dê o feedback lá para ele. Fala: olha, eu terminei aquele trabalho que o senhor solicitou, assim, assim, assado. É muito bacana, porque você vai dando esses retornos que ajudam na comunicação interpessoal. Utilize vários canais para se comunicar com a sua equipe até encontrar o canal ideal para a comunicação. É muito bom isso também, porque às vezes, principalmente nos nossos tempos que a gente tem muitas possibilidades, o mural de recados às vezes não faz tanto efeito como às vezes ter um grupinho de WhatsApp lá com a sua equipe ou com quem você precisa falar. Um grupinho no WhatsApp, no Telegram, seja qual for o aplicativo aí que você utiliza para se comunicar. Enfim, às vezes você pode encontrar outra maneira mais eficaz de se comunicar. Aí cabe a você, a sua equipe, aí, a sua secretaria, o seu serviço público encontrar a melhor maneira de se comunicar
com a sua equipe, com as pessoas que estão trabalhando juntos ali no mesmo projeto. Preste atenção ao modo como se comunica. Muito importante, você vai ouvir isso aqui durante todo esse curso. A sua postura, o seu tom de voz, as suas expressões, as suas palavras que você utiliza aí no cotidiano. Às vezes o seu superior vem te pedir alguma coisa, vem solicitar algum trabalho, você vai e responde para ele um pouco mais, com um tom mais grave, sabe? Um pouquinho mais acima do que deve ser dito. Tem que ter muito cuidado com isso aí também. Promova o networking. Olha só que importante isso aqui, hein? Promova o networking dentro da sua empresa, da sua prefeitura, da sua organização pública aí e fora dela também. Promova, faça com que as pessoas se relacionem, troquem contatos, é muito importante isso. Eu gosto muito disso porque, como eu sou jornalista também, muita gente às vezes precisa de uma fonte de determinado assunto, eles vão me mandar mensagem: Luiz Fernando, queria muito uma fonte para falar sobre trigonometria. Olha, eu estou gostando da trigonometria, hein? Aí eu vou lá e pego e falo: não, eu tenho esse cara aqui, ó, esse cara aqui é professor disso, ele pode te ajudar. Luiz Fernando, eu quero uma pessoa que pode falar para mim sobre bolo de cenoura saboroso, alguém que cozinha bem, eu arrumo essa fonte também. Por isso que é importante, abra o seu leque de contatos, faça networking, salve o contato das pessoas, mais cedo ou mais tarde você pode precisar desse contato dessa pessoa. Isso não é relação de interesse, não. Isso não é interesse mesquinho, não. Pelo contrário, no mundo do trabalho, as pessoas que mais alcançam sucesso são as pessoas que mais têm contatos. Porque às vezes ela precisa fazer um trabalho diferente, em algum lugar diferente, ele chega naquele lugar e fala: nossa, eu conheço uma pessoa que mora aqui perto, aqui na região, ou que ela poderia me ajudar com isso. Muito bacana. Promova o network, então. Seja atencioso com todos. Olha só, celular na hora da conversa, jamais. Quando alguém te chamar para conversa, deixa o celular de lado um pouquinho. É importante isso. Às vezes é um pecado, um erro que a gente comete, não deixar o celular de lado. A gente vai lá conversar com alguém, a pessoa vem pedir uma informação, solicitar um trabalho, a gente fica falando com a pessoa, mas digitando no celular ao mesmo tempo. Além de ser desagradável, além de ser contra também todas as netiquetas, já ouviu falar das netiquetas? São as etiquetas da internet. Além de ser contra as netiquetas, vai contra também o próprio relacionamento humano. É muito desagradável. Se eu tivesse aqui, por exemplo, é a mesma situação, se eu tivesse aqui dando esse curso para vocês dessa forma aqui, ó. Eu vou dar o curso para vocês aqui, pessoal, tá bom? Mas eu vou ficar de costas porque eu me sinto mais à vontade assim. É a mesma situação. A pessoa que está conversando com você usando o celular, como se ela estivesse de costas para você, como se ela não estivesse te escutando. Então, tome muito cuidado com isso. Bom, em síntese, relações interpessoais fazem toda a diferença no nosso dia a dia profissional. Cuide das suas relações interpessoais, cuide da forma como você está se relacionando com os outros, não só com os superiores, não. Até mesmo às vezes você tem subordinados, cuide das suas relações com essas pessoas e relacione-se bem com todos sem exceção. Às vezes é difícil, você fala para mim: Luiz Fernando, nossa, mas eu tenho que me relacionar bem com todo mundo mesmo. Mas não precisa ser mil maravilhas com todo mundo, dar um buquê de rosas para cada um. Você não vai conseguir isso sempre, porque nem todo mundo consegue agradar a todos. Mas faça valer a pena essas relações, que eu tenho certeza que se você conseguir isso, você vai ser um profissional de sucesso. Fique com a gente nos próximos módulos aí.